Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos trabalhar com geografia, certo? Com os temas meio ambiente, poluição, desmatamento e reciclagem e conservação. Então, esses são os temas que nós iremos abordar na aula de hoje, certo? Mas o que seria o meio ambiente, pessoal? Isso é importante vocês saberem disso. Entende-se por meio ambiente o espaço que reúne todas as coisas vivas e não vivas, possuindo relações diretas com o ecossistema e também com as sociedades. Então, o ambiente ele pode ter coisas vivas e coisas não vivas. Então, tudo isso aí faz parte do meio ambiente. Com isso, fala-se que existe um ambiente natural, aquele constituído sem a intervenção humana, e o ambiente antroposado, aquele que é gerado no âmbito das práticas sociais. Então, existe um ambiente natural, né, aquele ambiente que não há interferência humana, e existe um ambiente antropozado, que é aquele que existe a intervenção humana, a intervenção do homem, certo? De modo geral, é possível crer que o mundo e os fenômenos que nele se manifestam são resultado de equilíbrio entre os mais diversos eventos. Desse modo, alterar o equilíbrio pode fazer consequências severas para o meio ambiente, de forma que se torna preocupante determinadas ações humanas, como desmatamento, a poluição e a alteração da dinâmica dos ecossistemas. Então, tudo isso aí faz mal ao ambiente. Desmatamento, que é a derrubada das plantas, a poluição, seja a poluição ambiental, do ar, dos rios, tudo nós vamos ver hoje, viu? Isso tudo altera a dinâmica dos ecossistemas, né? Que é a dinâmica do ambiente que o ser vivo está inserido. Temos uma imagem, né? Uma imagem do mapa, o mundo, né? O planeta Terra, com feito só com plantas, como vocês podem observar, tudo verde, mas sabemos que atualmente esse planeta que você pode observar não está verde totalmente de planta, né? Isso aqui é só mostrando que tem o desmatamento, existe o desmatamento, existe planta, mas também existe muita desmatamento provocado pelo homem, que vocês podem observar aí. Pessoal, com base nas leituras de hoje, né, nós falamos muito em geografia sobre a questão do meio ambiente, a preservação, evitar o desmatamento, evitar a derrubada de plantas, não poluir o ar, não poluir o meio ambiente como um todo e reciclar, que é muito importante. Eu vou propor para vocês uma leitura de uma história chamada Árvore Generosa, certo? Do autor Celso Silvestre, esse é o autor do livro. Eu vou ler para vocês, observem a gravura e a intenção, a finalidade desse texto, certo? Então, o título é A Árvore Generosa. Era uma vez uma árvore, certo? Então, era uma vez uma árvore. Vamos ver o que essa árvore tinha de importante. Que amava o menino. Essa árvore amava o menino. E todos os dias o menino vinha, juntava as suas folhas e com elas fazia coroas, imaginando seu rei da floresta. Com as folhas, né? Subia o seu tronco, balançava-se nos seus ramos, comia as suas maçãs. Quem comia? O menino, né? Brincavam às escondidas. Olha ele brincando. E quando ficava cansado, dormia à sua sombra. O menino dormia na sombra da árvore. O menino amava aquela árvore. Ele abraçando a árvore. Como ninguém. E a árvore era feliz. Mas o tempo passou. O menino cresceu. E a árvore ficava muitas vezes sozinha. Um dia o menino veio e a árvore disse-lhe: Anda, menino, anda subir no meu tronco, balança-te nos meus ramos, comer maçãs, brincar minha sombra e ser feliz. Já sou muito crescido para brincar, disse o menino. Quero comprar coisas, divertir-me. Quero dinheiro. Podes dar-me algum dinheiro? Desculpa, disse a árvore. Eu não tenho dinheiro, só tenho folhas e maçãs. Leva as minhas maçãs, menino. Vende-as na cidade. Então terás dinheiro e serás feliz. Aqui para a imagem, para ilustrar, né? Subindo na árvore. E assim o menino subiu o tronco, colheu as maçãs e levou-as. E a árvore ficou feliz.
Mas o menino ficou longe da árvore durante muito tempo. E a árvore ficou triste outra vez, até que um dia o menino regressou, que ele voltou, né? E a árvore, estremecendo de alegria, disse: Anda, menino, anda subir no meu tronco, balança-te nos meus ramos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir a árvores, respondeu o menino. Eu quero uma casa para viver, quero uma mulher e filho. Para isso preciso de uma casa. Pode me dar-me uma casa? Eu não tenho casa, disse a árvore. A floresta é meu abrigo. Mas corta os meus ramos e constrói a tua casa. Então serás feliz. O menino assim fez. Cortou os ramos e levou-os para construir uma casa. E a árvore ficou feliz. Mas, uma vez mais, o menino separou-se da árvore e, quando voltou, a árvore sentiu-se tão feliz que mal conseguiu falar. Anda, menino, sussurrou ela. Anda brincar. Estou velho e triste demais para brincar, explicou o menino. Quero um barco que me leve para bem longe daqui. Pode dar-me um barco? Corta o meu tronco e faz um barco, disse a árvore. Assim poderás viajar para longe e ser feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e partiu. O menino que já estava bem grandinho, né? E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou novamente. Desculpa, menino, disse a árvore, que já está bem idosa, como vocês podem observar. Nada mais me resta para te dar. As maçãs já se foram. Os meus dentes não, são fracos. Ele estava bem velho demais para as maçãs, explicou o menino. Já não tenho ramo, lamenta a árvore. Também já não tenho idade para me balançar em ramos, que ele estava idoso, né? Respondeu o menino. Não tenho tronco para subir, continuou a árvore. Estou muito cansado para isto, disse o menino. Desculpa, suspirou a árvore. Gostava de ter algo para te oferecer, mas nada me resta. Sou apenas um velho toco. Desculpa. Já não preciso de muita coisa, acrescentou o menino. Só um lugar sossegado onde me possa sentar e descansar. Sinto-me muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore. Endireitou-se o mais possível, um velho toco e óptico, para o sentares e descansar. Anda, menino, senta-te e descansa. E foi o que o menino fez, que já estava idoso, né? E a árvore ficou feliz. Fim. Então, hoje, a história de hoje viu uma sugestão de leitura. Essa história é muito importante para vocês ter um objetivo, né? Espero que vocês tenham entendido a história de hoje, que com isso vocês vão ter que saber que o próprio homem, ele destrói, né? Destrói a árvore e depois precisa dela e ela não está mais como antes, né? Então, o homem, quando ele destrói a natureza, ele próprio se destrói, si próprio. Porque o homem faz parte da natureza, ele necessita da natureza, mas ele tem que saber utilizar os meios, né, os elementos da natureza de forma sustentável, que não vai se acabar, porque um dia que ele precisar não vai ter mais. Certo, pessoal? Bem, agora eu vou falar sobre a poluição. Dá-se o nome de poluição a qualquer degradação, deteriorização, estrago das condições ambientais, do habitat de uma coletividade humana. Então, tudo isso chama-se poluição. É a perda, mesmo que relativa, da qualidade de vida em decorrência de mudanças ambientais. São chamados os poluentes os agentes que provocam poluição, como um ruído excessivo, um gás nocivo à atmosfera, detritos que sujam os rios ou praias, ou ainda o cartaz publicitário que degrada o aspecto visual de uma paisagem. Seria possível relacionar centenas de poluentes e os tipos de poluição que ocasionam, mas vamos citar apenas mais dois exemplos. Então, existem vários tipos de poluição. Existe a poluição dos rios, existe a poluição, até a poluição visual, existe a questão da imagem, de outdoor, de cartaz publicitário. Até isso também polui o ambiente. A poluição visual, que muitos alunos não sabem que também existe. Existe a poluição dos rios, do ar, da atmosfera. Existe a poluição ambiental, visual, certo? Então, existem vários tipos de poluição. Eu vou ver algumas delas. O problema da poluição, portanto, diz respeito à qualidade de vida das aglomerações humanas. Como nós estamos no período do novo coronavírus, é bom evitar a questão da aglomeração humana, porque a aglomeração humana, além de provocar poluição, né, ambiental, joga lixo nas ruas, também pode provocar
a contaminação do novo coronavírus que nós estamos vendo atualmente, né? Então, é evitar aglomeração humana, porque a aglomeração humana, ela provoca tanto poluição ambiental, como também a questão da saúde, que hoje, né, pelo coronavírus, é bom evitar a questão da aglomeração. A degradação do meio ambiente do homem provoca uma deteriorização dessa qualidade, pois as condições ambientais são imprescindíveis para a vida, tanto no sentido biológico como no social. Então, pessoal, o homem, quando eu estou falando do homem, o homem se refere a qualquer ser vivo, né? Pode ser sexo masculino, feminino, homem ou mulher. O homem é o ser humano em geral. A própria aglomeração urbana já é por si só uma fonte de poluição, pois implica numerosos problemas ambientais, como acúmulo de lixo, eu falei, né? Enorme volume de esgoto, congestionamento, tráfego, etc. Então, tudo isso é provocado pela aglomeração de pessoas. Mas o importante realmente é que o capitalismo é um sistema econômico, e o capitalismo voltado para a produção e acumulação constante de riqueza. Tais riquezas nada mais são do que mercadoria, isto é, bens e serviços produzidos. Então, o capitalismo também influencia, né, a questão da poluição do ambiente, que você acaba querendo comprar mais, consumir mais. O consumismo também vai provocar a questão do lixo nas ruas, etc. Contudo, esse domínio da tecnologia moderna sobre o meio natural traz consequência negativa para a qualidade de vida humana e seu ambiente. O homem, afinal, também é parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Depende dela para viver e acaba sendo prejudicado por muitas dessas transformações, que degrada sua qualidade de vida, certo, pessoal? Bem, pessoal, agora nós iremos falar sobre um tipo de poluição. Existem várias, né? Como vocês podem observar aí, a poluição das águas, né? Vários peixes mortos. Então, nós vamos trabalhar com essa poluição das águas, que é ocasionada devido ao ser humano. O ser humano joga lixo nos rios, né? E ele não cuida, acaba matando o ser vivo que está lá. Por exemplo, os peixes, como vocês podem observar na imagem, a poluição das águas, muitos peixes mortos. Então, a poluição das águas. Desde os tempos mais remotos, o homem costuma lançar seus detritos dos cursos de água. Até a Revolução Industrial, que foi um período, pessoal, a Revolução Industrial é um período que aconteceu, porém esse procedimento não causava problemas, já que os rios, lagos e oceanos têm considerável poder de autolimpeza, eles se próprios se purificam, né? Então, com a industrialização, a situação começou a sofrer profunda alteração com a questão do aumento das indústrias, né? Então, as indústrias foi um fator que influenciou bastante o aumento do lixo e a contaminação dos rios, né? O volume de detrito despejado nas águas tornou-se cada vez maior, superando a capacidade de purificação dos rios e oceanos, que é limitada. Além disso, passou a ser despejada na água uma grande quantidade de elementos que não são biodegradáveis, ou seja, não são decompostos pela natureza. Tais elementos, por exemplo, os plásticos, pessoal, a maioria dos detergentes e os pesticidas vão se acumulando nos rios, lagos e oceanos, diminuindo a capacidade de retenção de oxigênio das águas, consequentemente prejudicando a vida aquática. Um dos poluentes dos oceanos é o petróleo. Então, o petróleo é um dos principais poluentes dos oceanos, das águas, dos mares, certo? Com o intenso tráfego de navios petroleiros, esse tipo de poluição alcança níveis elevadíssimos, além dos vazamentos causados por acidente do petróleo, certo? Em que milhares de toneladas de óleo são despejadas na água. Os navios soltam petróleo maior rotineiramente por ocasião de lavagem de seus reservatórios. Esse resíduo de petróleo lançado ao mar com água e lavagem representa cerca de 0,4 a 0,5% da carga total. Então, a poluição das águas é ocasionada principalmente pelas indústrias, certo? Que jogam seus dejetos, esgoto, né, das indústrias, e também devido à questão dos navios petroleiros. Eles jogam petróleo, vão lavar os navios reservatórios e jogam petróleo. Com isso, contamina as águas e, consequentemente, os peixes acabam morrendo. Outro tipo de poluição, agora vamos ver a poluição atmosfera. Como vocês podem observar, que também é ocasionada devido às indústrias, né? Não somente das indústrias, mas também dos carros, da descarga dos carros, que joga fumaça, resíduos tóxicos na atmosfera. Aqui é um exemplo aí, como vocês podem observar na imagem, de indústria lançando seus resíduos tóxicos na atmosfera, as fumaças. A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela preservação de gases tóxicos, partículas sólidas no ar. As principais causas desse fenômeno são a eliminação de resíduos por certos tipos de indústrias, siderúrgicas, petroquímicas, cimento, etc., e a queima de carvão e petróleo em usinas, automóveis e sistemas de aquecimento doméstico. O ar poluído penetra nos pulmões, ocasionando o aparecimento de várias doenças,
em especial do aparelho respiratório, como bronquite crônica, asma e até câncer pulmonar. Esses efeitos são reforçados ainda pelo consumo de cigarro. Nos grandes centros urbanos, tornam-se frequentes os dias em que a poluição do ar atinge níveis críticos, seja pela ausência de vento, seja pelas inversões térmicas, que são períodos nos quais acessam as correntes ascendentes do ar, importante para a limpeza dos poluentes acumulados nas camadas próximas à superfície. Calcula-se que a poluição do ar tenha provocado o crescimento do teor de gás carbono na atmosfera, que teria sofrido um aumento de 14% entre 1830 e 1930. Hoje em dia, esse aumento é aproximadamente de 0,3% ao ano, né, o aumento da temperatura do gás, né? Os desmatamentos, né, que é a derrubada de plantas, contribui bastante para isso, pois a queima das florestas produz grande quantidade de gás carbônico. Como o gás carbônico tem propriedade de absorver calor, pelo chamado efeito estufa, o aumento de proporção desse gás na atmosfera pode ocasionar um aquecimento da superfície terrestre. Efeito estufa, ação que certos gases exercem sobre a radiação do calor da Terra, interceptando-as, transmitindo-as de volta à superfície. Outra importante consequência da poluição atmosférica é o surgimento e a expansão de um buraco na camada de ozônio, que se localiza na atmosfera, certo, pessoal? A camada atmosférica situada entre 20 a 80 quilômetros de altitude. O ozônio é um gás que filtra os raios ultravioletos do Sol. Se esses raios chegassem à superfície terrestre com mais intensidade, provoca queimadura na pele, que poderiam até causar o câncer. Destruiria as folhas das árvores, viu? Se esse gás, o ozônio não fosse grande quantidade. O gás CFC, que é o clorofluorocarbono, contido em spray, daqueles sprays, né, sprays desodorante, inseticida, parece ser o grande responsável pela destruição da camada de ozônio. Então, aqueles spray, ele prejudica, diminui a camada de ozônio, que essa camada de ozônio, com mais passar do tempo, ela, devido aos spray, o desmatamento, a derrubada, a queimada, vai diminuindo essa camada de ozônio. Quando vai diminuindo, ela vai, os raios solares vai emitir com mais intensidade na gente, por isso provoca o câncer. Imagina se essa camada de ozônio ela não tiver bem, né, tiver diminuída, vai ocasionar o quê? Câncer na pele, a queimadura, até folhas podem se queimar devido a essa falta da camada de ozônio está sendo destruída devido a vários fatores, a queimadas, os inseticidas, os desodorantes, sprays, né? Nos últimos anos, esse buraco da camada está aumentando devido a isso, tem se expandido constantemente. Congestionamento frequente, especialmente nas áreas em que automóveis particulares são muito mais importantes que os transportes coletivos. Muitos moradores da periferia de grandes cidades dos países do sul, em sua maioria da baixa renda, gastam 3 ou 4 horas por dia só no caminho para o trabalho. Então, a questão da emissão dos gases, dos carros, né, também provoca o aumento da camada de ozônio, do buraco, né? E existe também outra poluição, além da que nós falamos até o momento, a poluição do ar, né? Poluição atmosférica, né? A poluição dos rios, das águas, existe a poluição sonora, que é uma novidade para muitos alunos. Achar que o som também é um tipo de poluição, como também a visual. Poluição sonora provoca pelo excesso de barulho dos veículos automotivos, fábrica, obra nas ruas, grande movimento de pessoas e propaganda comercial ruidosa. Isso pode ocasionar neurose na população, além de uma progressiva diminuição da capacidade auditiva, né, da audição. Isso é devido a essa poluição do som. Também a poluição, existe também a poluição do som, certo, pessoal? Aqui, pessoal, temos o link do quiz que vocês irão realizar, que são somente 10 questões sobre o que nós estamos trabalhando, sobre a educação ambiental, sobre o que nós vimos hoje. Então, respondam quando você clicar no link, eu vou disponibilizar aqui abaixo desse vídeo, você já vai para as questões e vão lendo com atenção, clique em cima, só cada questão você marque uma, depois você vai enviar. Quando enviar, já vem automaticamente os acertos e os erros que você vai já receber, tá certo? Obrigado pela atenção, até a próxima.